Olá, você resolveu fazer seu tratamento com implantes dentários, vai fazer sua peça tipo protocolo, mas você ainda tem alguns dentes na boca. E agora, qual que é o melhor momento para poder remover esses dentes? Será que a gente remove antes de fazer a cirurgia de implante? Será que a gente remove no mesmo momento da cirurgia de implante? Olá, meu nome é André Godoy, eu sou implantodontista há 22 anos e eu ajudo as pessoas a realizarem o sonho de ter os seus dentes fixos novamente com os implantes dentários. Então, vem aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que a gente faz esse tipo de avaliação. Bom pessoal, então conforme a gente tinha falado, vamos aqui então para a tela do computador para eu poder mostrar para vocês como é que a gente gerencia então essa questão de quando a gente ainda tem alguns dentes presentes na boca e a gente planeja colocar os implantes. Lembrando que eu estou me referindo a um caso ou a situações onde a gente vai fazer implantes de uma arcada total, como é o caso desse exame aqui que eu estou mostrando aqui. Aqui eu estou me referindo na parte superior, tá certo? Eu já fiz esse esboço aqui só para vocês entenderem. Esses parafusinhos aqui, ó, eles estão simulando os implantes, tá? Então, numa situação desse tipo, percebam que as primeiras estruturas que a gente deve identificar seria esse daqui, ó, que eu delimitei aqui em vermelho, que é o seio maxilar do lado esquerdo, esse aqui é o seio maxilar do lado direito do paciente e aqui é a cavidade nasal. Percebam que em toda a extensão eu consigo colocar os meus implantes aqui nesse esquema aqui, ó, de forma verticalizada. Por quê? Porque como perceba que nessa radiografia ainda existe algumas raízes, né? Eu estou usando isso aqui só para simular. O que acaba acontecendo? Quando a gente ainda tem essas estruturas presentes, essas cavidades aqui, né, o seio maxilar, eles ficam numa altura, eles ficam mais alto, fazendo com que eu consiga instalar um implante aqui, ó, embaixo dessa estrutura do seio maxilar. Tá certo? Por que isso é importante vocês entenderem? Vejam só, olha esse outro caso aqui, ó. Nesse caso, o que acontece? Aqui, percebam que a gente já não tem mais nenhuma raiz. É quando o paciente perdeu todos os dentes, né? O que acontece? Vamos voltar lá na questão aqui do seio maxilar, tá? Que é aquele outro caso que eu estava mostrando para vocês. Então aqui, ó, percebam que ele está numa região mais alta, mais superior. Se eu quiser colocar um implante aqui, ó, eu consigo. Por quê? Porque ainda tem bastante osso aqui, ó, embaixo dessa estrutura que eu estou chamando de seio maxilar. Isso dos dois lados, tá bom? Nesse caso aqui, ó, que é a maioria dos casos, que é onde o paciente já perdeu bastante dente, ó, o chão do seio maxilar, que é essa linha vermelha aqui, ó, despencou aqui para baixo, tá vendo? Fazendo com que, vejam só, fazendo com que, se eu fosse colocar os implantes conforme eu mostrei aqui, né, de uma forma verticalizada, nessas regiões eu cairia dentro do vazio. E isso não pode acontecer, tá certo? Então, o que acontece? Numa situação dessa, o que a gente faria de primeiro? Qual que era a primeira, ou o tratamento convencional, vamos dizer assim? Seria a gente realizar o enxerto dentro dessas cavidades, né? Esperar aí entre 6 e 10 meses para depois colocar os implantes da maneira convencional, né? Mas como eu tenho mostrado para vocês, nós aqui, né, trabalhamos muito mais com a técnica sem enxerto, tá? Onde em situações iguais a essa, ao invés de eu colocar um implante aqui, ó, verticalizado e cair dentro do seio maxilar, a gente aproveita essa inclinação que o seio maxilar está trazendo para a gente e trabalhamos com os implantes inclinados. Assim eu consigo colocar um implante dentro de osso natural, dentro de osso do próprio paciente e a gente evita a cirurgia de enxerto. Por conta disso, muitas vezes nós conseguimos fazer um segundo procedimento que nós chamamos de carga imediata, que é quando a gente coloca um implante e na sequência da cirurgia a gente já consegue fazer a prótese. Do que depende a gente fazer carga imediata ou não? Depende basicamente da densidade do osso que a gente vai encontrar na hora da instalação do implante. E normalmente nessas regiões aqui em cima, mais perto aqui da região do nariz, a gente tem um osso mais duro. Por isso que quando a gente faz dessa forma, com os implantes inclinados, desviando de uma região
que precisaria ser enxertada, muitas vezes aqui a gente tem um índice maior, né, de carga imediata, tá certo? Agora, voltando à questão dos dentes. Vejam só. Esse caso, esse aqui, ó. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente numa situação onde ele ainda tem os dentes. Percebam que eu precisei passar por tudo isso no começo agora para vocês entenderem o seguinte. Quando o paciente chega com alguns dentes, como é nesse caso aqui, o que está sustentando essa inclinação aqui, ó, positiva, né? Para eu poder fazer o meu implante aqui assim, ó, para eu poder fazer o meu implante inclinado, aproveitando essa região aqui, ó, né? O que está sustentando a parede desse seio maxilar com essa inclinação é justamente a presença desses dentes. Se eu remover esses dentes, tá? Se a gente remover esses dentes e esperar o período de cicatrização, quando o paciente voltar depois de 3 meses, essa parede aqui, ó, do seio maxilar, ela vai estar mais para frente aqui, ó, muito mais parecida com esse lado aqui, tá certo? Aí vocês imaginem só, se eu vou fazer o meu implante aqui, de uma maneira bem, aproveitando bem o osso, e eu tenho o seio maxilar passando por aqui, ó, a hora que eu vou fazer meu implante, eu passaria por dentro do seio maxilar. E é isso que a gente quer evitar. E eu aproveitei essa imagem justamente de propósito, para você entender que desse lado aqui, aqui também em algum momento teve dentes. E esses dentes foram extraídos. Agora, nesse caso aqui, ó, se eu vou seguir o mesmo raciocínio desse lado, se eu vou passar meu implante aqui, ó, eu teria que passar aqui, ó, por dentro do seio maxilar. Eu passaria por dentro desse espaço vazio. E isso não pode acontecer, né? Com certeza, quando ainda tinha dente nessa região, essa parede desse seio maxilar, ela estava passando aqui assim, ó, muito mais parecido com esse lado, o que nos permitiria então fazer o nosso implante com tranquilidade, né? Se a parede do seio maxilar estivesse passando aqui, ó, tá? Agora, o que aconteceu? Perdeu o dente nessa região e o seio maxilar ele avançou, né? Fazendo com que, se a gente for então passar um implante nessa região, a gente não pode passar por dentro da cavidade. Então, o que a gente faz? Aí a gente precisaria fazer o tal do enxerto, né? Que basicamente seria a gente abrir essa região e colocar osso nessa região onde eu estou preenchendo de vermelho. E aí depois que esse osso cicatrizar, aí a gente tem condição de fazer o nosso implante seguindo essa orientação. Então vejam como que é importante, numa situação como essa, a gente deixar para remover esses dentes aqui somente no mesmo momento em que eu já vou fazer o meu implante. Porque aí eu removo os dentes e, de novo, eu vou conseguir, ó, a hora que eu removo o dente, vão ficar uma estrutura mais ou menos assim, ó, aqui, ó, que é o espaço que a raiz vai deixar. Mas tudo bem, com esse pedaço, com esse osso aqui, eu ainda consigo fazer isso daqui, ó, tá? E depois isso daqui cicatriza e o implante fica nessa região bonitinha. Deu para entender? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, coloque os comentários aqui embaixo pra gente que eu respondo com o maior prazer. Tá certo? Um forte abraço.